Saudações a todos, meu nome é Aquiles, eu sou biomédico. Hoje é dia 24 de março, quando essa aula está sendo gravada, e nós vamos tentar observar um pouco hoje sobre os mecanismos que podem lesionar uma célula, certo? E vocês vão ver que essa aula é muito importante porque lá na frente da fisiopatologia, a gente vai ver como cada doença tem um mecanismo bioquímico que esbarra na aula de hoje, certo? Então é uma aula básica muito importante para a gente entender as doenças no futuro, tá bom? Então vamos lá. Hoje o objetivo é muito simples, é uma aula muito curta, é muito objetiva. A gente vai reconhecer esses mecanismos básicos que podem lesionar uma célula. Então lá na frente, quando eu falar de estresse oxidativo, você já tem que entender o que acontece bioquimicamente. Se lá na frente a gente conversar sobre mudanças na concentração de ATP, a gente precisa se lembrar dessa aula, certo? Então, para a gente começar, eu trago de novo a figura da aula passada, em que a gente viu basicamente as diferenças entre quando uma célula recebe um estímulo nocivo e é lesionada, e quando uma célula recebe um estímulo do tipo estressor, que não há lesão celular, mas que, por causa de anormalidades bioquímicas do tecido, eu preciso me adaptar, certo? E aí, não se adentrando muito nessa figura que a gente já viu na aula passada, eu queria só revisar com vocês algumas coisas, alguns estímulos estressores que fazem com que as células se adaptem, né? Eles podem ser demanda ou estimulação aumentada por diversos hormônios que caem naquele tecido e fazem com que aquela célula, de forma normal, tenha que dar uma resposta. A falta de nutrientes, em alguns casos, pode levar à necessidade de adaptação celular. Se você tem perda de sinalização celular, faz com que aquela célula também tenha um estímulo estressor, ela precisa se adaptar, e algum tipo de irritação a longo prazo, crônica, física ou química, certo? Hoje, nós vamos conversar sobre as lesões. Então, sobre alguns estímulos que podem ser nocivos a ponto de lesionarem uma célula. Que estímulos são esses? Então, quando a gente tem diminuição da concentração de ATP, isso é tão grave que a célula, às vezes, não tem como se adaptar. Ela se concentra num processo de lesão. Lesão mitocondrial, como uma organela muito importante, aumento da concentração de cálcio no citosol, a presença de espécies reativas de oxigênio em grande quantidade, lesão nas membranas e a presença de proteínas dobradas de forma normal. Certo? Então, nós vamos dar uma pincelada inicial em cada um desses motivos que fazem com que uma célula entre em processo de lesão. Certo? Dependendo do tempo em que ela é lesionada, dependendo da concentração desses metabólitos que estão aí, essa lesão pode ser reversível ou irreversível, certo? Então, não é porque houve diminuição da concentração de ATP em um determinado tecido que aquilo é reversível, a célula vai morrer, certo? Então, se a gente tiver um processo de diminuição de ATP leve, transitório, rápido, aquela célula vai ser lesionada, mas ela pode conseguir se recuperar, tá certo? Agora, se isso for prolongado, e dependendo da concentração, se for agudo e muito grave, essa célula provavelmente vai morrer. E aí reside o problema da humanidade, né? Quando uma célula para de funcionar por causa de algum tipo de lesão. Então, vamos entrar, né, de uma forma um pouco sutil nesses tipos de classificações, né, de motivos de lesão celular, certo? Um deles é a diminuição da concentração de ATP. Eu não sei se vocês têm afinidade com a bioquímica, mas a bioquímica básica ela é muito centrada no metabolismo energético. Se você olhar aqueles mapas de rotas bioquímicas, eles convergem no ciclo de Krebs, né? Porque o metabolismo energético evolutivamente é muito importante. O ATP, a presença de ATP, a concentração de ATP em doses normais é muito importante para que diversas reações químicas do nosso organismo que dependem de ATP, muitas enzimas dependem de ATP, muitas reações dependem de ATP, certo? Movimentos celulares dependem de ATP, então a célula depende de ATP,
certo? Então, uma das principais coisas que lesiona uma célula é a falta desse ATP, dessa molécula, certo? Então, o livro de Robbins diz que traz muitos efeitos em cascata. Nós vamos ver alguns deles. Outro motivo que pode lesionar uma célula é se lesionar a sua mitocôndria, Aquiles. Mas e as outras organelas? Se eu lesionar um peroxissomo, eu vou ter problema? Vou, certo? Aqui eu estou trazendo só alguns tipos mais comuns de fatores de lesão celular, certo? Então, um deles é a mitocôndria. Então, eu posso ter diminuição da concentração de ATP, não necessariamente só por causa da mitocôndria lesionada, mas a lesão mitocondrial pode gerar diminuição da concentração de ATP, certo? E nós temos um grande, que a gente vai falar muito sobre isso na aula de morte celular, nós temos uma grande característica que é que a mitocôndria confina algumas proteínas que são importantes para o processo de morte celular. E a presença de lesão mitocondrial pode fazer com que essas proteínas extravasem para o citoplasma, o que é um problema, né, a nível de função tecidual, porque ali eu deflagro uma morte celular do tipo apoptose, por exemplo, certo? Então, lesionou a mitocôndria, eu posso baixar a concentração de ATP, eu posso extravar proteínas apoptóticas. Então, a lesão mitocondrial ela é suficiente, dependendo do mecanismo, para matar uma célula. Outra coisa que é muito interessante é o metabolismo do cálcio, certo? O cálcio, tem tanta coisa naqueles polivitamínicos que a gente compra na farmácia, uma delas é o cálcio. Mas o cálcio, na fisiologia, vocês devem ter visto a função do cálcio, o metabolismo do cálcio. E aqui, o cálcio tem muitas funções, mas aqui, para essa aula, eu preciso que vocês entendam que o cálcio pode ser lesivo para a célula. Em que circunstâncias? No momento em que no citoplasma das células aumenta-se a concentração de cálcio. Então, eu não posso ter cálcio dentro do citoplasma das células, em grande quantidade. Então, as células têm mecanismos de confinamento intracelular de cálcio, retículo endoplasmático e mitocôndrias. As células têm mecanismo de deixar o cálcio do lado de fora, mas uma das coisas que pode gerar um grande problema na célula é se esses cálcios confinados no lado de fora ou em compartimentos intracelulares caírem no citoplasma, certo? Ela pode atrapalhar na permeabilidade da mitocôndria, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso, qual que é o problema, e ela pode ativar diversas enzimas celulares, esse aumento abrupto da concentração. Lá na frente falaremos sobre isso. Eros é a moda de hoje, né? São as espécies reativas de oxigênio. Essas espécies, elas podem lesionar diversas biomoléculas, lipídios, proteínas, DNA. E quando eu falo de lesão, eu falo de modificação de sua estrutura, certo? E aí eu boto vocês para pensarem, modificar a estrutura de proteína, modificar a estrutura de DNA, isso gera problema, né? Só gera, né? Muitas das doenças hoje têm suas explicações pautadas nas modificações no DNA e nas proteínas. Lesões de membrana, falou tudo, né? Lesionou membrana de célula, lembre-se, ou externa ou interna, né? A gente pode ter problema, certo? Então veja aqui que ele está falando em membrana plasmática, eu posso perder componentes celulares. Eu não sei se vocês lembram lá do ensino médio, ou se já fizeram biologia celular, lá da biologia celular, que um dos tipos de morte é caracterizada pelo extravasamento de conteúdos celulares, certo? O extravasamento, o rompimento da membrana celular, isso é um tipo de morte chamada de necrose, que é pauta da nossa próxima aula. E eu posso lesionar não só a membrana de fora, quanto membranas internas, as endomembranas. E aí, se eu lesionar uma membrana de um lisossomo, pense aí, um lisossomo, organela intracelular responsável pela degradação, pela quebra de diversas moléculas em moléculas menores, pela digestão de uma bactéria.
pelo sistema imunológico. Imagine um macrófago, um neutrófilo, que tem seu conteúdo lisossomal extravasado dentro do seu próprio citoplasma. Então, ele se destrói, né? Porque ele tem conteúdos, e eu queria que vocês se lembrassem que a célula eucariótica ela foi evolutivamente selecionada para conter compartimentos celulares que não se misturem. Então, eu não posso ter uma RNase, uma protease que está no lisossomo andando pelo citoplasma e degradando as próprias proteínas daquela célula, certo? Então, isso é só para dar uma pincelada para vocês de como é importante que as endomembranas tenham seus componentes separados, né? Em alguns casos, eles vão se comunicar, mas que esse mecanismo de separação dos componentes foi um dos mecanismos que fez com que a célula eucariótica chegasse a seu estado evolutivo. A gente não tem isso lá nas bactérias, a gente não tem essa compartimentalização celular nas bactérias. Então, espero que vocês se atinem para essas características. Também nós podemos ter proteínas anormalmente dobradas. Lesão de DNA, a gente vai falar no final. Mas proteína anormalmente dobrada, o que seria? Né? Lembra que as proteínas elas têm uma estrutura primária, secundária, terciária. E a estrutura terciária da proteína determina a sua função, certo? Uma enzima, pelo aquele modelo antigo de chave-fechadura, ela pode se ligar ao seu substrato por causa da sua estrutura, a sua função é determinada pela sua estrutura. Então, esse dobramento da proteína do tipo enzima precisa ser perfeito para que a enzima encaixe, por exemplo, no seu substrato. A ausência desse dobramento perfeito é um grande motivo de lesão celular muito grave, certo? Então, proteína anormalmente dobrada é um problema muito grave e que a gente vai ver como está envolvido em diversos tipos de doença. Mas vamos conversar primeiro um pouquinho sobre a diminuição de ATP dentro de uma célula, certo? Então, os livros dizem que se você tirar 5 ou 10% dos níveis das concentrações normais do ATP, eu vou ter efeitos em múltiplos sistemas celulares críticos, certo? Isso eu estou falando de uma única célula. Imagine se você tiver isso a nível tecidual, né? Várias células podem, inclusive, morrer. Então, trago aqui um exemplo de isquemia, que é um exemplo muito clássico, certo? Em que eu tenho algum evento que fisicamente bloqueie a passagem de sangue por algum tipo de vaso. Esse vaso pode ser grande, médio, pequeno, enfim. E esse evento que bloqueia a passagem de sangue vai ser tratado muito lá na parte de distúrbios hemodinâmicos. Trombose, embolia, enfim. Mas, só adiantando para vocês que lembrem-se que o sangue é recheado de hemácias e que essas hemácias contêm oxigênio que está no ar, mas esse oxigênio precisa ser levado aos nossos tecidos periféricos para que seja depositado para as células e lá nas células ele sirva como o quê? O último aceptor de elétrons. De que processo? De um processo mitocondrial chamado de cadeia respiratória fosforilação oxidativa, certo? Então, se vocês lembrarem lá da bioquímica básica, né, quando acontece a cadeia respiratória para a formação de ATP, eu preciso que exista oxigênio para receber esse último elétron. E aí eu formo água, certo? Assim, resumidamente, né? Então, esse oxigênio como último aceptor de elétron é importante e crucial para a fosforilação oxidativa e formação de ATP. Então, a partir do momento em que eu impeço que a hemácia chegue perto da minha célula, do dedão do pé, por exemplo, e entregue para ela o oxigênio, eu vou estar inibindo a cascata de reações do metabolismo energético. E, consequentemente, eu vou estar inibindo a produção de ATP. Então, essa figura mostra que quem sofre primeiro é a mitocôndria, né? Eu diminuo a concentração de ATP por dano no processo de fosforilação oxidativa. Os elétrons não vão ter seu último aceptor, que é o oxigênio. E isso vai diminuir a produção de ATP, certo? E a gente já viu no último slide como a produção de ATP
é importante, né, para a célula, e ela pode influenciar, por exemplo, né, na bomba de sódio e potássio. Né? Quando a gente fala de bomba, a gente fala de proteínas transportadoras transmembranares que transportam determinados íons, moléculas, e que dependem do ATP. Uma dessas bombas muito faladas são as tais das bombas de sódio e potássio. Então se lembre que o sódio, né, isso é assunto lá da bioquímica clínica, o sódio está muito presente no meio extracelular e o potássio muito presente no meio intracelular. A partir do momento em que eu quebro essas concentrações específicas, eu faço com que haja a inversão, certo? Eu faço com que haja um influxo de sódio, né? Esse influxo de sódio acompanhado pelo influxo de cálcio, que a gente vai ver como isso é ruim. Influxo de água, né? Então, o potássio vai embora também. E a gente chama esse processo de inchaço pela água de tumefação, certo? Que pode acontecer a nível celular como um todo, mas a nível de retículo endoplasmático também. Mas a gente vai falar sobre o retículo mais à frente. Outro problema que a gente pode ter na diminuição da concentração de ATP é a tal da glicólise anaeróbica, certo? Então, lembra lá do metabolismo energético, em que a gente tem a glicose e ela passa pela glicólise, depois eu chego ao piruvato, o piruvato vai a acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs, e as coenzimas reduzidas vão embora para a mitocôndria, da mitocôndria, né, para a parte da membrana mitocondrial, para a fosforilação oxidativa. Então, quando eu não tenho a fosforilação oxidativa por causa da diminuição da concentração de oxigênio, eu não vou fazer a parte de cadeia respiratória nem de ciclo de Krebs. Então, a única forma de gerar ATP não vai ser por ciclo de Krebs, não vai ser por cadeia respiratória, vai ser por glicólise. Então, não sei se vocês lembram lá da bioquímica básica ou da biologia celular, que eu gero uma quantidade muito pequena, em comparação ao processo todo, mas eu gero, de ATP a partir dos 10 passos da glicólise. Então, os 10 passos da glicólise geram um pouquinho de ATP, comparado ao resto do processo. Então, se eu não tenho a fosforilação oxidativa, a cadeia respiratória, eu dependo da geração de ATP por meio da glicólise anaeróbica, certo? Ou seja, sem oxigênio. Eu chego apenas de glicose a piruvato. E esse piruvato, o que acontece com ele? Ele pode ser convertido em quem? Em ácido lático. É um processo que a gente conhece muito nas bactérias como fermentação lática, né? E aí, né, essa glicólise anaeróbica vai acabar com seus estoques de glicogênio. Lembrando que glicogênio é um polímero, certo? Muito presente no fígado, que vai ser degradado em situações de baixa concentração de glicose, certo? E aí, quando eu tenho muito consumo de glicose, lógico que eu vou fazer a glicogenólise, que é esse processo. Então, eu diminuo a concentração de glicogênio e aumento a de ácido lático. Qual que é o problema de eu aumentar a concentração de ácido lático? Qual que é o problema de eu aumentar a concentração de um ácido dentro do citoplasma? Lembre-se que a glicólise acontece no citoplasma. Diminuir o pH. E lembre-se que diversas enzimas têm sua atividade ótima por causa de uma temperatura, de um pH, né, específicos para a sua atividade, certo? Outra coisa que a diminuição da concentração de ATP pode levar é o destacamento de ribossomos, que estão aonde? Fazendo o quê? Estão lá no retículo endoplasmático, conhecido como rugoso, certo? Importantes para a síntese de proteínas que vão para fora ou que ficam na membrana, certo? Lembre-se que existem ribossomos que estão espalhados no citoplasma e outros que estão associados à parede do retículo endoplasmático.
Então, diminuir o ATP, eu posso destacar esses ribossomos. E aí, o que acontece? Não acontece síntese de proteínas. Então, proteínas que ficam na membrana ou que saem, que passam pela via de biossíntese, que vocês viram na biologia celular, não vão ser sintetizadas por causa da diminuição de ATP, certo? Aqui é só para ilustrar como isso é o que causa morte tecidual em infarto, em AVC do tipo isquêmico, certo? Você imagine um processo de fechamento físico na passagem do sangue em uma veia do cérebro, né? Então, seus neurônios vão ter baixa de ATP, vão desencadear todos esses processos que podem levar à necrose, né? Por que pessoas morrem de AVC? Por que pessoas morrem de infarto? Bioquimicamente, celularmente, essa palavra não existe, mas a nível celular, são esses os mecanismos que acontecem. Então, aqui eu quero dizer para vocês que quando a gente for citar as doenças em determinada parte do nosso módulo, a gente vai ter que se lembrar, né, da célula, que inicialmente é ela que sofre o dano, a lesão, e é ela que começa a morrer ou a se adaptar, certo? Aquela situação adversa. Aquela situação que foge da homeostase, tá? Então, falando um pouquinho sobre lesão mitocondrial, nós vamos principalmente focar no aumento de cálcio em espécies reativas de oxigênio e em peroxidação lipídica. Todos esses motivos de lesão celular, eles andam muito juntos, certo? Uma coisa que acontece é que lesionou a mitocôndria, como eu já havia falado para vocês, eu posso ter diminuição da concentração de ATP e eu posso desconfigurar a permeabilidade da mitocôndria, certo? E se eu faço isso, eu acabo com a cadeia respiratória, né, que depende de movimento, né, de íons, né, para que depois eles voltem para a formação do ATP, certo? E aí, eu perco esse potencial de membrana, que a gente vê lá na bioquímica básica, por causa de lesões na membrana mitocondrial. Lesões que desconfiguram a permeabilidade dessa membrana. E aí eu não consigo gerar ATP e eu posso gerar necrose por causa disso. Então, a produção de ATP diminuída, morte celular do tipo necrose por muito tempo, né? Outra coisa que lesionou a mitocôndria, a gente pode ter problemas, né? Nós temos proteínas que ficam confinadas dentro da mitocôndria, como citocromo C e outras proteínas pró-apoptóticas, que, na presença de lesão na mitocôndria, podem gerar o fenômeno de apoptose, que a gente vai ver bem direitinho a diferença de necrose e apoptose na próxima aula, certo? Eu estou só querendo que vocês entendam as bases da lesão. Agora, as consequências de uma célula lesionada, a gente vai ver melhor na próxima aula, certo? E aí, eu preciso que vocês extravasem, né, nas filosofias e se lembrem que a mitocôndria, né, ela faz parte de toda aquela teoria da endossimbiose, ela possui um DNA, um genoma mitocondrial, certo? Então, a organela mitocôndria ela é muito importante. Se você for observar, em quase todas as doenças a gente tem lesão mitocondrial. E o genoma da mitocôndria, pare para pensar que ele é diferente do genoma nuclear, mas que ele pode sofrer lesões de DNA da mesma forma que o genoma nuclear pode sofrer também. Então, quando a gente fala de processos de mutação, reparo de DNA, que for para a área de genética, então isso também acontece dentro da mitocôndria. A gente fala muito de núcleo, mas eu preciso que vocês entendam que o DNA da mitocôndria produz proteínas para a mitocôndria. Se essas proteínas forem alteradas por causa de lesões no DNA dessa mitocôndria, eu posso lesionar a mitocôndria como um todo, certo? E eu vou falar só mais rapidamente depois um pouquinho sobre essas lesões de DNA mitocondrial. Então segure aí o stand-by quando a gente for falar um pouquinho melhor sobre a fosforilação oxidativa e a formação de espécies reativas de oxigênio, certo?
Então vamos lá. A gente já falou primeiro dessas duas bem direitinho, mas agora a gente vai para a entrada de cálcio. E aí não pense que é só a entrada de cálcio que pode gerar problema numa célula. Às vezes a célula pode estocar cálcio, dependendo da célula, claro. Estocar cálcio em membranas intracelulares, retículo ou mitocôndria. E lesões nessas membranas, lesões celulares nessas membranas podem fazer com que o cálcio invada o citoplasma. E aí a gente vai ver como é um problema isso. Por quê? Porque tanto um agente nocivo do lado de fora faz o cálcio entrar, como algum agente nocivo do lado de dentro faz com que o cálcio que está dentro de organelas saia para o citosol. O problema é o cálcio chegando no citoplasma. Por quê? Porque quando o cálcio chega no citoplasma, ele tem a capacidade de ativar enzimas que estavam inativadas. Certo? Não lembro se eu vou chegar a ver com vocês nesse nível de detalhe. Mas algumas doenças lá na frente, a parte de diabetes, quando a gente falar de pâncreas, falar de formação de insulina, né? Então, às vezes a gente vê na biologia celular que o influxo de cálcio é fisiológico. Ele faz com que membranas, endomembranas se movimentem, vesículas se movimentem, coisas que estavam dentro de vesículas saiam. Então, o influxo de cálcio ele é fisiológico em determinadas situações, né? A gente vai ver isso na formação da insulina, por exemplo. Mas o influxo de cálcio como participante da lesão celular acontece principalmente quando eu tenho um aumento da concentração exacerbada de cálcio no citoplasma, gerando ativação de enzimas intracelulares de forma inespecíficas. E que enzimas podem ser essas? São as ASEs, né? Então, as fosfolipases, as proteases. E quando a gente pensa numa fosfolipase que é dependente de cálcio, e ela só vai ter sua atividade por causa desse cálcio, desse íon, pense que a fosfolipase degrada fosfolipídios que estão tanto nas membranas plasmáticas quanto nas endomembranas. Então, os fosfolipídios de todas as membranas celulares estão correndo riscos dependendo das fosfolipases que forem ativadas pelo cálcio intracelular, certo? Protease. Protease degrada proteína. Então, eu não tenho mais proteína para fazer qualquer tipo de função, dependendo da proteína, dependendo da protease, né? Aqui ele dá um exemplo de ruptura de membranas por causa de proteínas do citoesqueleto, né? Então, a quitina ajuda muito na forma da célula, na membrana celular. Então, se eu tiver proteases que degradem a quitina, por exemplo, tubulina dos microtúbulos, eu vou ter problemas na consistência da própria membrana, tá bom? Isso gera lesão de membrana, mas também nós temos endonucleases que podem ser ativadas pelo cálcio. Ou seja, são nucleases que podem degradar o DNA, certo? E aí, mais uma vez, ele está trazendo a sardinha para o núcleo. Só que eu quero trazer a sardinha para a mitocôndria também. A mitocôndria também tem DNA, certo? Então, quando eu ativo a endonuclease, eu não necessariamente ativo a endonuclease só para o núcleo, certo? Eu posso ativar endonucleases que vão degradar o DNA mitocondrial também. Isso é um problema, como a gente falou. Outra coisa são ATPases, outras enzimas que vão degradar o ATP. E aí, né, piorou, como a gente já falou, da diminuição da concentração de ATP. E outra coisa que o cálcio no citosol pode interferir é na desconfiguração da permeabilidade da membrana mitocondrial. Como a gente conversou, é um dos efeitos das lesões mitocondriais que podem fazer comprometimento na cadeia respiratória e diminuir a concentração de ATP. Então, observe como tudo isso conversa entre si.
Então, eu não posso aumentar o cálcio sem falar de membrana, eu não posso aumentar o cálcio sem falar de diminuição da ATP por causa da mitocôndria que foi lesionada, eu não posso falar de cálcio sem falar que estava estocado às vezes na mitocôndria. Então, esses estímulos lesivos, né, que podem gerar morte celular, às vezes eles acontecem ao mesmo tempo, tá bom? E aí, segurem muito esses conceitos para as próximas aulas. Nós vamos agora entrar um pouquinho na parte de espécies reativas de oxigênio, certo? Que são o quê? Né? São pequenas moléculas derivadas do oxigênio e que elas podem ter papel de sinalização, isso é o papel fisiológico bom dessas espécies reativas de oxigênio. Então, não entendam espécies reativas de oxigênio como vilões, certo? Eles podem ser bons. Existem espécies que promovem a sinalização, certo? Agora, são agentes de lesão celular, tá? E aí, quando a gente for falar de envelhecimento, a gente vai falar muito sobre isso. Mas são lesões, são agentes de lesão celular. Outra coisa que a gente precisa ter na cabeça é o conceito de radicais livres, que são grupos químicos, espécies químicas que possuem um único elétron não pareado na sua última camada. Lá na química básica, ensino médio, na última camada, eles têm um elétron não pareado. E qual que é o problema disso daqui? Os radicais livres, certo? Os radicais livres têm grande capacidade de reagir, por causa desse elétron não pareado, eles têm grande capacidade de reagir com diversas moléculas intracelulares. As espécies reativas de oxigênio, elas podem gerar dano porque muitas delas também são radicais livres. Então, veja só, nem toda espécie reativa de oxigênio é um radical livre, certo? Mas as espécies reativas de oxigênio, grande parte delas podem gerar danos porque são radicais livres, tá certo? Então, por exemplo, peróxido de hidrogênio, H2O2. Que é metabolizado muito pelo peroxissomo, por exemplo, pela enzima catalase. É uma espécie reativa de oxigênio, pode lesionar outras moléculas, mas não é um radical livre, certo? Então, esse assunto é só uma introdução, vocês vão ver isso em outras disciplinas, muito, né? É o que se mais fala hoje, como mecanismo bioquímico de lesão. Mas essa prova a gente tem uma certa diferenciação entre o que é um aero e um radical livre, certo? E aí eu vou trazer para vocês aqui o que é isso, né? Isso daí estamos dentro de uma mitocôndria, certo? Agora eu vou vir um pouquinho aqui mais para perto para mostrar a nível de mouse. Então aqui a membrana mitocondrial interna, lembre que aqui vai ter uma externa, certo? E aí nós temos as proteínas importantes aqui, bioquímica básica, não vou entrar muito nessa reação, da cadeia respiratória. Mas o que eu preciso que vocês observem é que lembra que o oxigênio, eu conversei com vocês sobre o fato dele ser o último aceptor de elétrons, aqui são as coenzimas reduzidas, o último aceptor de elétrons. Então veja só, esse oxigênio aqui, lembra o que é uma espécie ativa de oxigênio? São moléculas derivadas do oxigênio. Olhe só para essas moléculas aqui, em vermelho. Elas são derivadas do oxigênio? São derivadas do oxigênio, tá? Então, aqui, nós temos um radical hidroxila e aqui nós temos um superóxido, certo? Um radical superóxido. Aqui nós temos o oxigênio molecular. Esse oxigênio molecular ele pode ser transformado nesse radical superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio, está representado por essa bolinha aqui. Esse radical superóxido pode ser transformado numa hidroxila, num radical hidroxila, que também é uma espécie reativa de oxigênio. E esse radical aqui pode ser transformado no peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Esses três aqui são são espécies reativas de oxigênio. Esses são radicais livres, mas os três têm capacidade de gerar lesão em
lipídio, DNA, em diversas moléculas, certo? Só que as reações que formam as espécies reativas de oxigênio, que não fazem parte do escopo dessa aula, que são diversas, fazem com que, a partir do oxigênio molecular, eu saia criando diversas espécies reativas diferentes que vão passar pelas membranas e atingir diversas regiões celulares, tá bom? Em vermelho, nós temos aqui as espécies reativas de oxigênio, e eu queria que, pelo amor de Deus, vocês visualizassem que aqui embaixo de onde eu estou, vendo aqui, tem um DNA mitocondrial, certo? E não existe barreira física entre essas espécies reativas e esse DNA que está aqui embaixo, certo? Então, esse DNA ele pode reagir e muito com essas espécies. Então, imagine o DNA mitocondrial sendo lesionado diariamente por um processo fisiológico como a fosforilação oxidativa. Veja, isso aqui é fisiológico, não estou falando de doença. Então, todo dia está lá um oxigêniozinho na sua mitocôndria, na parte interna, fazendo parte da fosforilação oxidativa e formando radicais livres, espécies reativas de oxigênio, todo santo dia, certo? Só que o que a gente precisa lembrar é que existem sistemas evolutivamente selecionados que vão impedir o dano ou reparar o dano, certo? Existem sistemas de reparo de DNA, que a gente conversa na genética, que reparam uma lesão instalada, por exemplo. Mas nós temos sistema que é chamado de sistema antioxidante, que vai impedir que lesões sejam realizadas. Esse sistema antioxidante consiste em moléculas enzimáticas, olha aí, e consiste em moléculas não enzimáticas, cuja sua presença é importante para diminuir a concentração dessas espécies reativas de oxigênio, que são formadas em processos fisiológicos e patológicos também, certo? Então, observe essa molécula aqui chamada superóxido dismutase. Ela vai agir no superóxido, certo? E vai transformar em peróxido de hidrogênio. Veja que o peróxido de hidrogênio ele pode ser criado aqui, acumulado aqui, mas ele também pode ser transformado em água, certo? Então, quando ele é transformado em água, o perigo diminui. Eu pego aquela molécula que é potencialmente danosa e transformo ela em água, certo? Então, eu pego essas diversas reações e elas acabam virando água, literalmente, certo? Só que o que eu preciso que vocês entendam é que para isso eu preciso ter superóxido dismutase. Eu preciso ter quem? Glutationa peroxidase, certo? Só que aí, acompanha a lógica. Eu só tenho glutationa peroxidase agindo e transformando em água se eu tiver quem? Esse GSH. Esse GSH é uma molécula bem pequenininha, chamada de glutationa reduzida. Se eu tiver glutationa reduzida, ela vai ser transformada em glutationa oxidada só e somente só em situações em que eu transformar o H2O2 em H2O. Para eu transformar esse peróxido de hidrogênio em água, eu preciso ter, portanto, glutationa reduzida na célula. Então, são reações que acontecem em conjunto, certo? Uma subindo e outra descendo. Então, é isso que eu quero que vocês acompanhem. O sistema antioxidante ele depende de várias substâncias. Eu preciso ter glutationa peroxidase, preciso ter uma enzima que vai transformar a glutationa reduzida em glutationa oxidada. Então, o processo de oxidação aqui acontece na molécula da glutationa, certo? Então, o H2O2 não vai mais oferecer risco, porque vai virar água, e aí eu vou ter um processo de oxidação da glutationa. Só que a glutationa ela fica revezando entre oxidada e reduzida, oxidada, reduzida, oxidada, reduzida. Só que para eu ter glutationa reduzida, eu preciso reduzir a partir da glutationa oxidada que está em cima. Para isso, eu preciso da glutationa redutase. Então, é outra enzima do sistema antioxidante que vai transformar a glutationa reduzida em oxidada e reduzida.
que é importante que se ela não estiver lá, eu não transformo H2O2 em água, certo? Então, em vermelho, os vilões, em azul, as enzimas do sistema antioxidante, tá bom? Aqui eu trago para vocês uma outra visão dessas reações. Então, observe de início que o oxigênio, o oxigênio molecular, ele passa por diversas reações que vão produzir o radical superóxido, a hidroxila, o radical hidroxil, o peróxido de hidrogênio, em cadeias. Então, o perigo é quando eu produzo muito superóxido, muito peróxido de hidrogênio, muito radical hidroxil livre. O hidroxil, ele é muito danoso, ele é o principal, é um dos piores, certo? Ele pode gerar diversos danos oxidativos em diversas biomoléculas. O que eu preciso que vocês entendam é que essa via, né, de produção, ela é endogenamente normal que aconteça, certo? Acontece todos os dias na nossa célula, pelo menos o seu início. Processos fisiológicos normais, como a respiração celular, gera esses tipos de intermediários dessas reações. Só que, se eu tiver radiação ionizante, a presença de efeitos colaterais de medicamentos, alguns venenos, enfim, eu posso gerar a formação indevida dessas espécies reativas de oxigênio. E tudo na medicina é dose, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a dose, a concentração dessas espécies, elas podem estar aumentadas em diversos tipos de doença, certo? E aí, de novo, eu preciso que vocês lembrem que em azul, aqui nós temos os mocinhos da história. Nós temos enzimas que participam do processo antioxidante. Então, veja que esse processo, basicamente, ele acontece quando o H2O2 é convertido em água. Mas para isso eu preciso ter quem, Aquiles? Para que isso aconteça? Eu preciso ter glutationa reduzida. Eu preciso ter glutationa peroxidase. Se eu não tiver nem a enzima e nem a glutationa reduzida, eu não vou converter. Só que eu só vou ter glutationa reduzida a partir da glutationa oxidada. Só que eu só vou ter glutationa oxidada sendo reduzida se eu tiver a glutationa redutase transformando NADPH em NADP. Certo? Só que eu só vou ter NADPH se ele for convertido a partir do NADP. E o NADP só vai a NADPH se eu tiver uma enzima chamada glicose 6-fosfato, certo? E aí a integração da bioquímica. G6PD é uma enzima que desvia a glicose 6-fosfato da via glicolítica. Então, a via glicolítica começa, né, com as fosforilações da glicose e ela é transformada em glicose 6-fosfato, mas ela pode tanto continuar na via bioquímica como ser desviada para essa outra via que depende dessa enzima glicose 6-fosfato. E aí eu quero que vocês percebam como é o mecanismo das coisas. Veja, remova a glicose 6-fosfato aí, dessa via. Eu vou ter NADPH? Não vou ter, porque eu vou acumular NADP, certo? Se eu acumular NADP, a glutationa redutase vai conseguir formar a glutationa reduzida? Não vai. Se eu não tiver glutationa reduzida, a glutationa peroxidase vai conseguir formar água a partir de H2O2? Também não vai. Então, o que é que vai acontecer se eu não tiver lá no final a G6PD? Eu vou ter a formação de espécies reativas de oxigênio em alta concentração. E eu vou ter danos oxidativos em lipídios, proteínas e DNA. Esse é a etiologia, né, da deficiência de G6PD, né, de uma anemia hemolítica causada pela deficiência dessa proteína, certo? Por mutações que fazem com que essa proteína não seja produzida e não faça essas reações importantes para o sistema antioxidante. E aí, se eu não tenho essas reações importantes para o sistema antioxidante, eu aumento a concentração
das espécies reativas de oxigênio intracelulares e diminuo a concentração, né, das respostas de antioxidantes e gero muito dano no lipídio, nos fosfolipídios da hemácia. E aí ela acaba lisando, um processo que a gente chama de hemólise, que pode levar à diminuição da concentração de hemoglobina, que pode levar a uma condição que a gente chama de anemia, certo? Então, uma anemia hemolítica por deficiência de G6PD. E esse processo de desequilíbrio entre a presença de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio e antioxidantes, em que eu vou ter muitas espécies e poucos antioxidantes, é conhecida como estresse oxidativo. Então, gente, percebam que estresse oxidativo é a base de muita doença, certo? Porque eu estou lesionando inespecificamente muita biomolécula. Então, a célula pode morrer por causa de diminuição na depuração ou aumento da produção exacerbada dessas espécies reativas de oxigênio. Dependendo do tempo em que aconteçam as lesões, é reversível, certo? Pode ser que não, certo? Por que pode ser reversível? Lembre lá do começo do capítulo. Por que pode ser reversível? Porque eu tenho um sistema de reparo de DNA, certo? Eu não tenho hoje uma glutationa reduzida, mas eu posso produzir, certo? Eu não tenho uma superóxido desmutase, mas eu posso codificar, certo? Então, eu não tenho um sistema antioxidante, mas eu posso fazer. Então, nem tudo está perdido. Depende muito das concentrações, né? Então, a célula pode voltar a se adaptar. Agora, se eu faço essa lesão repetida, se eu aumento essas concentrações de forma repetidas, eu vou gerar estresse oxidativo prolongado. E estresse oxidativo prolongado é fonte de morte celular, tá certo? A célula não vai ter mais como produzir tanta superóxido desmutase, o sistema de reparo não vai ter condições de reparar tantas moléculas lesionadas, tá certo? Então, é muito relativo isso, certo? Mas é a base de muitas doenças. E aí, eu trago para vocês, como fontes exógenas de espécies reativas de oxigênio, a radiação, a presença de toxinas, certo? E aí a produção dessas espécies reativas de oxigênio ela acontece em cascatas, reações, certo? Que formam superóxido de hidrogênio, hidroxil. E aí essas coisas, esses radicais, esses intermediários podem ser depurados pelo sistema antioxidante, pela glutationa peroxidase, pela superóxido desmutase, pela catalase nos peroxissomos. Agora, na presença exacerbada ou na falha do sistema antioxidante, eu vou gerar peroxidação lipídica. O que é peroxidação lipídica? Mudanças estruturais nos lipídios por causa de processos oxidativos, que geralmente são causados pela reação entre lipídios e espécies reativas de oxigênio. Isso lesiona a membrana? Lesiona a membrana, tanto de fora quanto de dentro. Eu posso modificar proteínas por lesão direta, posso modificar proteínas, posso modificar o dobramento de determinadas enzimas. Posso lesionar o DNA, é o que mais se fala, gente. Lesão de DNA causada por espécies reativas de oxigênio. Processo de oxidação de bases, certo? Então, gente, eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo simples, certo? De como isso pode ser danoso para o nosso DNA. Eu tenho aqui o que é certo, né? O que é normal. Uma guanina pareando com uma citosina. Só que, dependendo da quantidade de espécies reativas de oxigênio, da presença de sistemas antioxidantes, essa guanina ela pode passar por um processo chamado de estresse oxidativo, de oxidação, né? Consequência do estresse oxidativo, e aí ela é transformada de guanina para 8-oxoguanina, certo? E aí, qual que é o problema? Aqui nessa região, ela foi oxidada. A gente chama isso aqui de uma base normal, mas isso aqui a gente chama de uma lesão. Ela é uma lesão e ela sofreu um processo de oxidação. Então, a gente chama isso de lesão oxidada, certo? Essa lesão oxidada,
8-oxoguanina, ela é uma guanina que tem um oxigênio a mais, onde não deveria ter. E qual que é o problema da presença da 8-oxoguanina no nosso genoma? Ele tem afinidade por adenina e não por citosina. Então perceba que onde eu tiver guanina, essa 8-oxoguanina pode se parear com adenina, certo? E aí, quando eu tiver o processo de replicação do DNA durante a fase S do ciclo celular, imagine o DNA separando e eu tenho uma 8-oxoguanina em uma das fitas. O que é que vai parear com isso daqui? Uma adenina, porque tem afinidade por adenina, certo? E do outro lado, o que é que vai parear? Antes era uma citosina, uma citosina, citosina. Pode se parear uma guanina normal e uma das células filhas serem normais. Mas aqui, onde tem 8-oxoguanina, eu vou ter uma adenina. E aí, quando essa nova célula filha, que tiver 8-oxoguanina adenina, for se replicar novamente, que o DNA separar, aonde tiver adenina, vai entrar uma timina. Então, esse processo vocês vão ver muito bem lá na genética. Mas o que eu estou querendo que vocês visualizem é que antes, naquela posição do DNA, eu tinha uma guanina citosina, passei por ciclos de replicação e agora eu tenho uma adenina-timina. Então, naquele sítio, naquela região do DNA, naquele locus, eu tenho uma alteração na sequência. Onde antes eu tinha guanina citosina, agora eu tenho adenina-timina. Por que tudo isso começou a acontecer? Por causa de um processo oxidativo na guanina, chamado 8-oxoguanina, certo? E aí, o que eu preciso que vocês se lembrem é que isso não acontece sempre porque existem enzimas que adoram 8-oxoguanina. Quando tem 8-oxoguanina com adenina, por exemplo, 8-oxoguanina ligada com citosina, que também pode acontecer, ou com adenina, né? Isso é percebido pela célula, isso é percebido por enzimas que vão clivar, né, essa base nitrogenada, removê-la desse complexo e colocar a partir da outra, certo? Quando eu tenho 8-oxoguanina ligada com citosina, que também pode acontecer, eles removem a 8-oxoguanina e a partir da citosina colocam a guanina e restaura aquela sequência. Agora, a partir do momento em que a célula se replica e eu já tenho uma adenina de um lado e agora eu subo com uma nova timina, eu gero um processo de mutação. Mas isso eu vou deixar lá para a genética, certo? Processo de mutação e reparo de DNA. Vai ficar lá para a genética para a gente não se estressar muito com isso daqui. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que o oxigênio e suas espécies, na verdade, as suas espécies de podem reagir com o nosso DNA e modificar a sequência do DNA depois de ciclos replicativos. Isso é ruim ou isso é bom? Veja só, né? A nível evolutivo, isso gera variabilidade genética. A gente chegou onde chegou a nível da evolução por causa da variabilidade que aconteceu entre os diversos organismos, certo? Agora, em um único indivíduo, isso pode gerar um processo neoplásico, certo? Mas isso fica para a cena dos próximos capítulos, que vocês já estão cansados. Aqui eu trouxe só para vocês, depois filosofarem, dê um enter aí, né? Pô, como é que uma guanina pode ligar com adenina? Observe aí em amarelo as estruturas, certo? Depois dê um looping, volte aí. Aí você vai ver como essas estruturas que estão em amarelo são iguais e como é que elas podem se comportar nas ligações guanina-citosina, 8-oxoguanina, adenina, tá certo? Então fica aí para vocês filosofarem em cima dessa característica. Quando a gente fala de lesão de membrana, a gente já falou muito de lesão de membrana. Uma das coisas que a gente vai revisar aqui é a presença das espécies reativas de oxigênio, que pode gerar peroxidação, mudança na estrutura desses lipídios, que pode gerar perda de fosfolipídios, problemas na fluidez da membrana, pode modificar essa fluidez, certo? E isso pode gerar lesão de membrana
o impedimento de trocas de metabólitos entre a parte interna e externa, tanto da célula quanto citoplasma e organela. A diminuição da concentração de oxigênio também pode, por meio de lesão mitocondrial, gerar problemas na síntese de fosfolipídios. O aumento do cálcio no citosol, como a gente viu, pode ativar proteases, fosfolipases, que vão degradar os fosfolipídios, que vão lesionar o citoesqueleto, que fazem ancoramentos na membrana, que fazem modelamentos na membrana. E tudo isso são processos que a gente já conversou, mas que podem lesionar a membrana. Então, se lembrem, né? Isso é um fator-chave. Lesão forte, crônica, grande, que lesione e separe os fosfolipídios da membrana, que estão ligados apenas por afinidade química, certo? A membrana, ela é afinidade química. Qualquer coisa que cause um distúrbio nessa afinidade, a ponto de lesionar e misturar o que estava dentro com o que estava fora, lesão do tipo morte e consequência morte celular do tipo necrose, certo? Isso a gente vai ver melhor nas próximas aulas, tá bom? E aí a gente fala também um pouquinho sobre proteínas que são dobradas de forma anormal. E para isso eu queria lembrar vocês sobre a função do senhorzinho chamado retículo endoplasmático. Então, não sei se vocês lembram que o retículo é muito importante para a síntese de lipídios, mas para a síntese de proteínas também, principalmente em sua face rugosa, por causa dos ribossomos aderidos à parede desse retículo. E que aí a presença desses ribossomos fazem com que tudo que for para a membrana externa, por exemplo, e que fique ancorado, passe por essa via de biossíntese. Tudo que for secretado por uma célula, lembrar que tem células que têm funções específicas de secreção, essas proteínas secretadas passam pelo retículo endoplasmático, certo? São transcritas, o seu gene é transcrito, traduzido, e aí o processo de tradução é acoplado à membrana do retículo endoplasmático, onde essas proteínas esses polipeptídeos vão entrar. Só que esses polipeptídeos têm sua estrutura primária, que, em tese, guia a formação da estrutura terciária e a formação que vai dar a função da proteína. Só que existem eventos dentro do retículo endoplasmático que auxiliam que essa proteína faça uma ligação de sulfeto, né? Bote uma região hidrofóbica para o outro lado, né? Então, não existe uma aleatoriedade. A gente pensa que a sequência primária ela é exclusiva e suficiente para fazer com que a proteína seja dobrada completamente. Mas não, né? Existem outras proteínas chamadas chaperonas muito presentes no retículo endoplasmático que pegam a proteína recém-sintetizada e auxiliam na sua dobra final tridimensional. Certo? Se uma proteína, por melhor que ela esteja na sua sequência primária, não se dobrar da forma correta, ela não vai ter função, certo? E um dos grandes problemas que a gente tem na célula, um dos grandes motivos de lesão, de morte celular, é proteína que não foi dobrada de forma correta, certo? A gente fala pouco sobre isso, mas está crescendo muito na literatura, que é essa questão das proteínas mal dobradas. E aí, aqui é só mostrando para vocês o processo, como acontece normalmente. Aqui uma proteína sintetizada próxima à parede do retículo e entrando no retículo, certo? E aí, aqui a cadeia polipeptídica está na forma 3D madura, mas só lembrando que aqui tem outras proteínas que auxiliam nesse processo de maturação da sua estrutura proteica, certo? E aí qual é o problema, Aquiles? Se essa proteína que está aqui dentro não estiver na sua forma terciária correta. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo de uma neoplasia. Certo? Lembre lá da aula de adaptações. A gente nem fala sobre neoplasia, a gente vai falar um pouco em algumas outras aulas. Os processos neoplásicos, né, que a gente vê lá na biologia celular.
a célula começou a se dividir, né? É um câncer, né? Que eu não tenho parada no ciclo celular. E aí, o mieloma múltiplo é uma neoplasia, é um câncer de medula óssea, que as células do tipo linfócitos, que são células do nosso sangue normais, elas são, quando estão diferenciadas para a produção de anticorpos, vocês vão ver muito isso na imunologia, são chamadas de plasmócitos. Então, quando a gente tem uma exacerbação nessa divisão, né, a formação, o plasmócito como célula neoplásica, se dividindo constantemente e produzindo anticorpos, né? Veja que a função dessa célula é produzir anticorpos, né, normalmente. No processo de divisão neoplásico do mieloma múltiplo, a gente detecta no sangue mesmo uma grande quantidade de anticorpos, certo? Isso é um marcador dessa doença. E quando a gente lembra que anticorpo é uma proteína que está sendo secretada e que por isso precisa passar pelo retículo endoplasmático, a gente consegue correlacionar com esse evento aqui, né? Então esse daqui é um evento em que eu tenho a proteína sendo sintetizado aqui próximo à membrana do retículo e caindo aqui dentro. E aqui nós temos proteínas chaperonas, como essa BIP, que vão se ligar a essa proteína sintetizada nova e que vão ajudar na sua formação terciária. No caso do mieloma múltiplo, em que eu tenho uma completa desregulação na produção dessas proteínas, você veja que é uma célula neoplásica. Então, ela não para o seu ciclo celular, ela não para de produzir anticorpos. Então, a entrada de proteínas no retículo endoplasmático é tão grande que essas proteínas não são nem depuradas ao mesmo tempo de uma forma equilibrada. Então, o que entra no retículo, na vida é assim, gente, o que entra tem que sair, senão acumula. Tá? Então, o que entra no retículo endoplasmático precisa ser processado para subir para o Golgi e sair pela membrana. E aí, se eu entro muito, se eu sintetizo muito dentro de uma neoplasia, esses anticorpos, eu posso ter um processo que a gente chama de estresse de retículo endoplasmático. Aquilo só acontece no mieloma? Não. Em diversas doenças acontecem isso. Então, tudo que gerar uma proteína mal dobrada, seja por causa de uma mutação, seja por causa de um problema de chaperona, seja por causa de que tem muita carga no retículo endoplasmático, pouca depuração, vai gerar o processo de estresse de retículo endoplasmático. E toda vez que acontece esse estresse, vai acumular proteínas mal sintetizadas no lúmen do retículo. E o que é que vai acontecer bioquimicamente? Essa chaperona aqui ela vai ser convidada a vir modelar essa proteína. Não só essa, porque se for uma ou outra, só vai ficar, poucas dessas vão vir para junto dessa proteína. Mas quando tem muitas mal dobradas, olha, sai a BIP do ATF6, do IRI1, da PERK. Então, todas essas proteínazinhas aqui, né, chaperonas, vão ser deslocadas para resolver o problema. E aí, quando isso acontece, eu gero uma cascata que acaba com a célula. Certo? A cascata da chamada Unfolded Protein Response. Resposta às proteínas mal dobradas. E qual é o problema dessa cascata? A ausência dessa proteínazinha aqui, do BIP, porque ela chegou aqui perto, ó, ela é deslocada para essas proteínas mal dobradas, faz com que essas proteínas que estavam distantes, esses dímeros, trímeros que estavam distantes, consigam se reunir. E a reunião dessas proteínas PERK com PERK, IRI com IRI, faz com que haja um processo de fosforilação e sinalização celular que desencadeia uma cascata de respostas. Uma delas, pare sua moto na BR. A célula diz, pare de sintetizar proteínas. Certo? Tem proteína mal dobrada no retículo. Ativou a via de resposta a proteínas mal dobradas. Primeira coisa que para de sintetizar proteína. Então, há uma diminuição total na síntese de proteínas. E só vai sintetizar quem? Chaperona, certo? Então, nós temos uma upregulation, um aumento na regulação de proteínas
chaperonas. Então, olha, pare de sintetizar o que for, mas sintetize proteína chaperona. Então, isso faz parte de um processo que lesa a célula reversível, porque eu tenho aqui um mecanismo de parar de produzir proteínas que estão mandobradas e produzir chaperonas, certo? Agora, se isso acontece mais do que... Se esses mecanismos falham, eu não consigo ter proteínas chaperonas nessa concentração ideal, se eu não consigo parar a transcrição e tradução completa, a própria via ativada pela resposta de proteínas a proteínas mal dobradas chama o que a gente diz de apoptose, certo? Então, se eu não conseguir resolver isso daqui, eu vou para apoptose, tá? Então, no mieloma múltiplo, eu tenho muito de acúmulo de proteínas não dobradas, certo? Só que o mieloma é uma neoplasia. Eu tenho dificuldade de gerar apoptose. Então, é uma esculhambação só. Eu tenho muita proteína mal dobrada no retículo. Essa proteína não serve muito para muita coisa. Esses anticorpos formados não servem para muita coisa. Eu tenho muita proteína chaperona tentando controlar o serviço, mas eu não consigo chamar apoptose, certo? Então, é uma confusão. Mas esse processo de proteína mal dobrada, pense no quanto de proteína passa pelo retículo. Pense no quanto de proteína é secretada pelas células. Então, se eu tiver qualquer anormalidade de dobramento de proteínas, eu posso e eu vou ter disfunção celular e tecidual. Então, você pode procurar, bote aí no Google, R-stress. Ele vai estar ligado a diversas doenças, certo? Diabetes, a gente vai falar de estresse de retículo. Aí eu estou falando de uma neoplasia, mas tem outras doenças metabólicas, pancreatite, inflamação, certo? Eu não vou falar disso na aula de inflamação, porque eu sei que eu já gravei a aula, mas inflamação, quando você assistir, lembre que eu esqueci de falar que inflamação tem muita relação com o estresse de retículo neoplasmático, certo? Então, quando a gente for falar de doença, a gente precisa voltar nas organelas, a gente precisa ver o que está acontecendo com o retículo, a gente precisa observar o que está acontecendo com a mitocôndria, porque é lá que a gente vai encontrar a resposta para entender essas doenças. Então, aqui na patologia, na fisiopatologia, eu não quero que vocês saiam sabendo de remédio, de diagnóstico, de tratamento. Eu quero que vocês entendam mecanismos bioquímicos que geram algumas doenças, certo? E um deles é o estresse de retículo, tá bom? Então, hoje, nós conhecemos alguns mecanismos básicos que podem lesionar uma célula. Eu pensei que a aula ia ser rápida, eu espero que você me perdoe, mas eu acho que não foi. Os livros que eu utilizei foi o Robbins, certo? O livro de Biologia Celular, o Alberts, e o livro de Bioquímica, porque eu precisei muito de algumas figuras dele para me ajudar a explicar processos normais que podem ser alterados nesses mecanismos de lesão celular. Então era isso. Muito obrigado pela sua paciência. E a gente se encontra na próxima aula, quando a gente vai falar muito sobre necrose, apoptose e autofagia, tá bom?